dia, bom dia, bom dia. Para hoje venho partilhar convosco um tema bastante interessante que tivemos a possibilidade, e queria agradecer ao Tiago Rocha por ter trazido um guru das vendas ao Método IP neste fim de semana, e o seu nome é Pereira Amorim. Pereira Amorim. Portanto, sigam @Pereira Amorim oficial. Este senhor que é um verdadeiro senhor, tem 22 anos de experiência nas vendas, serve hoje em dia 152 segmentos diferentes de vendas, trabalha com empresas, trabalha com, bom dia Miguel, trabalha com empresários com forças de vendas, reestrutura empresas por forma a venderem mais e melhor. E ele veio trazer aqui alguns conceitos que eu hoje gostava de... Bom dia, Miguel. Eu hoje gostava de partilhar convosco. Muitas vezes temos aquela ideia de que o vendedor, ou vai para vendedor, quem não tem mais nada que fazer, quem não sabe fazer mais nada. E não é bem assim. As vendas são a primeira profissão do mundo. O próprio Jesus Cristo vendeu a sua ideia aos 12 discípulos para que eles caminhassem com ele. Tu e eu, todos os dias, estamos a vender a nossa imagem quando falamos com alguém. Portanto, nós, a cada momento, estamos a fazer... Olá, Priscila, bom dia. Estamos a fazer vendas. Estamos a vender o nosso tempo, quando somos empregados. Estamos... Há profissões que acham que não vendem. Por exemplo, um médico. Um médico também está a vender. Está a vender o seu tempo, não é? Se estiver a trabalhar por conta própria, precisa de certas ferramentas que o vendedor também utiliza para conseguir fazer o bom trabalho, para fazer a história clínica do doente, o advogado, a mesma situação. Portanto, as pessoas acham que ser vendedor é algo... Olá Leila, bom dia. Ser algo pejorativo para quem não tem nada que fazer na vida, para quem não sabe fazer mais nada, porque não existe uma universidade de vendas. Dizia-nos o Pereira Amorim que não há um canudo para vendas, e então os pais, quando veem que o filho não tem mais nada para fazer na vida, dizem: olha, vê lá se viras vendedor, vê lá se vais vender casas, ou se vais vender carros, ou se vais vender qualquer coisa, como algo pejorativo. Outra coisa que vocês conhecem, algum miúdo que tenha dito, quando lhe perguntam: então o que é que tu queres ser? Eu quero ser piloto, quero ser polícia, quero ser bombeiro. Alguma vez algum de vocês ouviu dizer um miúdo que queria ser vendedor? Não é? No entanto, as vendas são algo fundamental para as famílias, para as vidas, para as empresas, porque todos nós vendemos produtos ou serviços. E sem isso, cria-se uma pescadinha de rabo na boca, não é? Se a empresa não vender aquilo que produz, ou aquilo que o seu produto ou o seu serviço, não precisa de funcionários. Se não precisa de funcionários, vai ter que despedir pessoas. Se despedir pessoas, essas pessoas ficam com menos um ordenado para comprar produtos e serviços. Não é? E se deixam de... As outras empresas a quem essa pessoa tinha um ordenado e comprava produtos e serviços, deixa igualmente de vender, vai ter que despedir. E ao despedir, vai criar então a tal pescadinha de rabo na boca, que, se vocês bem se lembram, infelizmente, quando o nosso país entrou em bancarrota em 2010, 2012, foi isso que aconteceu. A falta de confiança das pessoas levou a que se retraíssem na compra, que fez com que a economia murchasse, começasse a despedir pessoas, os empréstimos começaram a ficar por pagar, e depois aí surgiu um problema ainda maior, o problema dos bancos e da falta de pagamento e falta de liquidez, e também muita trafolhice que o nosso Estado fez. Portanto, foi fantástico ouvir este senhor.
é uma pessoa com um grande conhecimento. Creio que desbloqueou muita gente naquela sala, eram mais de 250 pessoas que o ouviram alegremente. Ele disse ali algumas coisas que eu fixei. Uma delas, que é muito importante, é que um bom vendedor é alguém que repete muitas vezes a mesma coisa. Devemos ter essa capacidade de poder repetir as coisas com alguma insistência, porque é nessa base que as coisas acabam por entrar. Outra coisa importante é, sempre que pensas em algo, anota. Será que já te aconteceu na tua vida teres tido uma ideia brilhante, ou que tu naquele momento em que a tiveste achaste brilhante, e pelo facto de não teres tomado nota, andares não sei quanto tempo a pensar, epá, eu lembro-me de ter tido uma ideia, mas era o quê? O que é que eu queria anotar? E o facto de não termos tomado nota, porque o nosso cérebro não é criado para guardar coisas, é criado para pensar, é criado para reagir e não propriamente para banco de memória. Embora aquilo que nós façamos de forma tempestiva, de forma presente, que nos marque, isso fica cá gravado. Agora, aquelas coisas do dia a dia, se nós não tomarmos nota, é muito provável que elas desapareçam. E portanto, meus amigos, hoje a ideia era um pouco esta. Vai ser assim curtinho, mas era desbloquear um pouco aquela ideia de que ser vendedor é para quem não sabe fazer mais nada, e colocar na cabeça das pessoas que ser vendedor é aquilo que muitas das vezes salva as empresas, porque as empresas sem vendas não conseguem subsistir, sejam elas vendas de produtos, de serviços ou outra coisa qualquer. Está bem? Forte abraço e até amanhã.